Olá, família! Como vai você? Tudo bem? Prazer estar na sua companhia outra vez e espero ser boa companhia para você também. Que Deus te abençoe. Se pudéssemos escolher tudo na vida, mas não é bem assim. Há aquilo que nos acontece e não foi da nossa escolha, aconteceu. Mas não são tantas coisas assim. A maior parte das vezes, somos nós, sim, responsáveis por escolhermos que caminho tomar. Quando nos acontecer alguma coisa que não estava prevista, não estava na rota, o que faremos? Vai ser preciso de alguma forma decidir. Nos desesperarmos ou simplesmente deixar a dor fluir e naturalmente deixá-la sair até que passe de nós. Ou nos entregaremos ao desespero sem nos dar conta de que temos freio. É possível dar freios emocionais, dar freios mentais, para que nós não nos entreguemos à dor. Apesar das coisas repentinas que nos acontecem e que não estavam na ordem do dia ser ou não ser da minha escolha, que você e eu não nos esqueçamos. No final das contas, alguma decisão eu preciso tomar. Escolha a decisão de aceitar quando não é possível de forma alguma mudar o que lhe aconteceu agora. Escolha fazer diferente quando for possível e estiver ao seu alcance fazer diferente. E muitas vezes vai estar. Escolha não se entregar ao desespero, porque ele pode fazer você criar raízes no meio do caminho e não te deixar ir a lugar algum. Escolha amar quando tudo parecer improvável e sacudir dentro de você um desejo imenso de apenas odiar, se revoltar. Mas escolha viver, porque escolher parar, criar raízes no meio do caminho, se entregar ao desespero ou se entregar ao ódio ou qualquer sentimento autodestrutivo, só vai dar como resultado a você, de fato, a total destruição. Mas se escolher amar, perdoar, recomeçar, se decidir tomar a rota que Deus encaminhar você para seguir, você vai poder experimentar vida, graça, alegria, apesar da vida, nos muitas vezes pegar de surpresas nas esquinas dela. Que Deus te abençoe, te dê graça, te dê vida, te dê poder, te dê o Espírito para continuar decidindo viver para a glória de Deus, pela graça de Deus. Hoje nós vamos falar sobre pensamentos suicidas, porque temos ouvido falar de tanta gente que deseja ou até mesmo tenta e muitas vezes consegue dar fim à própria vida. O que acontece? Como lidar com isso? Porque temos visto tantas pessoas em agonia mental, emocional e chegando a dar cabo de si mesma. Por quê? Tem alguma questão? Pode mandar para nós. Nós estamos aqui à sua disposição. E a minha convidada de hoje, eu sei, você a ama, como nós também amamos recebê-la aqui no consultório. Doutora Rosana Alves, bem-vinda mais uma vez. Prazer todo meu estar aqui para conversarmos de um assunto tão sério e que com certeza muitas pessoas estão neste momento querendo ouvir alguma coisa que faça sentido para a sua vida e possa mudar a rota da vida que está numa direção não tão agradável assim. Querida, para nós apresentarmos a Rosana é sempre um prazer e a chamamos de doutora. Ela é neurocientista, ela é PhD em neurociência, psicóloga por formação. Mas aqui com a gente também já é tão querida do público e nossa, da casa, que já lhe chamamos apenas de Rosana, além de ser minha amiga pessoal, assim. É claro. Muito Mas bom. Rosana, e acompanhada do seu marido André, da sua filha Angelina, princesa, que está aqui com a gente hoje, e a família veio prestigiar você aí de casa, que acompanha a nossa programação, como todos os meus convidados que vêm aqui sempre com muito carinho, com muito respeito, pensando em você, pensando nas suas necessidades, pensando naquilo que é importante para que você tenha em mãos como conhecimento para gerir a vida. Então, fica aqui conosco no programa de hoje. Rosana, o que tem acontecido? Temos tido maior facilidade em ter conhecimento a respeito das fatalidades ou das tentativas ou mesmo do suicídio em si. Antes não sabíamos. Será que são os veículos de comunicação? Será que é a notícia que está correndo mais fácil? Ou nós estamos vivendo um tempo em que realmente alguma coisa está diferente no que diz respeito ao lidar do indivíduo com a própria vida? Nós estamos vivendo, claro, sem dúvida, numa época onde nós temos mais acesso às informações, sem dúvida nenhuma,
Isto traz um acréscimo às estatísticas da quantidade de pessoas, neste caso, que tentam o suicídio ou que conseguem cometê-lo, mas nós temos vivido sim um aumento do número de suicídios na sociedade. Não somente no Brasil, mas nós podemos dizer em qualquer lugar do mundo nós temos encontrado um aumento dos casos de suicídio. Por que falar a respeito do tema não é a mesma coisa que incentivá-lo? Há quem ainda pense assim, não fala, deixa, e pode realmente ser um argumento interessante não falar. Mas você fala sobre isso, você expõe esse assunto e eu mesma já lhe ouvi dizer da necessidade de falar. Explica sobre isso. Por que é importante falar e não esconder? Ok. Primeiro a gente fala sobre suicídio porque é um problema do ser humano. Qualquer demanda que vier para que tire a pessoa do seu estado natural ou venha roubar-lhe a paz, a felicidade, a saúde, é um tema que nós precisamos conversar sobre ele. Então nós não podemos fugir de algo que tem trazido sofrimento para o ser humano. Então por isso nós precisamos falar dele. Claro que quando falamos deste assunto, nós precisamos ter muita cautela sim, para não darmos informações equivocadas, não piorarmos o quadro de quem está sofrendo, porque dependendo da argumentação, vai fazer com que esta pessoa se sinta ainda pior. Mas nós precisamos falar, porque esta é uma das estratégias, inclusive terapêuticas. Quando alguém que... Já posso dar uma dica? Fique à vontade. Então, quando eu tenho alguém próximo a mim, ou não tão próximo, mas eu percebo que tem mudado o comportamento, tem se apresentado mais triste, ou tem atrasado para os compromissos, não tem se arrumado direito, tem reclamado de insônia, eu posso sim me aproximar dela e dizer assim, está enfrentando algum problema que eu posso te ajudar? A pessoa dando para você qualquer indício de que ela tem algum pensamento suicida, já pergunte para ela, você pensa em tirar a própria vida? Tem alguma coisa que tem te levado a imaginar que não vale a pena viver? Nós achamos que perguntar diretamente sobre esses pensamentos suicidas trariam à pessoa a possibilidade de aumentar o desejo. E não é assim. Do contrário, a pessoa quer falar sobre os seus sentimentos. Mas ela muitas vezes imagina que as pessoas não estão a fim de escutá-la, ou que é possível lidar com essa dor sem dizer para os outros, ou que se eu disser para as pessoas o que eu tenho sentido, vai piorar a imagem que as pessoas terão de mim. Então, o enfrentamento do problema é uma das principais estratégias para poder cuidar daqueles que estão sofrendo. Especialmente entre nós cristãos, há uma dificuldade grande de lidarmos com isso, porque ainda há o antigo discurso que beira uma ignorância, ou é uma grande ignorância, na verdade, do dizer que o indivíduo doente, o indivíduo que tem pensamentos suicidas ou que fez a tentativa do suicídio, é alguém que não tem Deus, sabe? Misturar religião, misturar crenças com a doença mental. Que estrago isso faz, Rosana? Esse é um estrago muito grande, porque desde que o pecado entrou no mundo, o sofrimento é inerente à condição humana. Quando nós estamos, por exemplo, com hipertensão, diabetes, ou mesmo um probleminha na coluna, nós já dizemos assim, precisa ir ao médico para cuidar desta situação. Mas quando a demanda é psicológica, é emocional, as pessoas imaginam que isto tem que ver com um distanciamento de Deus, e não é. Faz parte da nossa condição o sofrimento. O sofrimento pode chegar à nossa porta, não significa que precisamos nos prostrar diante do sofrimento, mas ele existe. E ele está aí para ser enfrentado. Recentemente estive conversando com uma mulher, esposa de um líder religioso que suicidou-se. E ela dizia na conversa, assim, eu sabia que ele estava sofrendo, mas eu imaginei que fosse passar. Eu não imaginava que fosse tão intenso assim. E ele suicidou-se. Então, muitas vezes nós sabemos que tem alguém sofrendo, mas nós ainda, eu quero que vocês entendam o que eu vou dizer, nós ainda vivemos muito a fantasia de que somos imortais. Estou falando dessa nossa condição de pecadores, tá? Sabemos que na nova terra iremos viver eternamente, enfim. Mas nós temos muito a ideia ainda de que somos imortais. Isso é uma fantasia. Então, por mais que o outro esteja sofrendo, ele não vai chegar ao ponto de tirar a vida. Mas isso pode acontecer. Então, nós não desdenhamos o sofrimento do outro. Nós chegamos, olhamos nos olhos e dizemos assim, você está sofrendo, em que posso lhe ajudar? Você quer falar? Você quer desabafar? O que eu posso fazer? Porque, de fato, muitos sofrimentos eles resolvem na conversa. E é importante que nós estejamos abertos para isso, porque pensa para alguém que é religioso e mesmo assim está sofrendo.
Se nós ainda insistirmos no discurso de que a falta da oração ou do estudo da Bíblia é que leva alguém a este quadro clínico, nós só estamos piorando a situação de alguém que já não está se sentindo bem. E que muitas vezes é um religioso e ele já está se sentindo longe de Deus, porque parece que não combinam as duas coisas. E de fato nós vivemos essa complexidade humana que nos faz ter fé e muitas vezes também nos sentirmos tristes e desanimados. O que podemos entender, assim, de forma a compreensão, que me leve à compreensão do que muda em termos de cérebro? Alterações psíquicas, químicos, neuronais, o que acontece com o cérebro que está adoecido? Claro que ficaria melhor com o infográfico, com desenhos aqui para que você pudesse compreender melhor, mas em linhas gerais, o fato de eu dizer para um indivíduo que está com depressão, com um quadro gravíssimo de depressão, que inclusive o leva ao desejo de tirar a própria vida, ou seja, a vida não faz mais sentido. Chegar a ele e dizer, você precisa ter fé, você não tem fé, você não tem orado, você não lê a Bíblia, é por isso que você está doente. Acarreta sobre esse indivíduo maior sofrimento, porque além de estar doente, ter o desejo de morrer, não tem Deus, então é um miserável mesmo. Então vamos à morte, que necessidade há de eu estar sobre a face da terra? Você entende isso que acabou de ser dito pela Rosana, de modo que você esteja muito aberto a entender que muitas vezes a nossa palavra acaba por matar de fato o indivíduo, jogando-o no precipício. Então tenha muito cuidado com isso. Agora, no que diz respeito ao que acontece no cérebro, então, propriamente dito, como nós poderíamos entender, ainda que vagamente, para os leigos? Ok. Qualquer mudança de comportamento, seja positiva ou negativa, é uma consequência de uma alteração química, ou o oposto. O que eu penso ou eu vou alimentando um pensamento também pode mudar a química do meu cérebro. Quando nós encontramos quadros de pensamento suicida, nós já estamos encontrando um cérebro com alterações muito importantes. Você pode ter uma diminuição de dopamina, uma diminuição de serotonina, você pode ter um aumento da sinalização do estresse no cérebro. Quando a gente fala de estresse, e esse é um assunto que eu tenho insistido muito em dizer, porque nós temos banalizado, por exemplo, a ideia do estresse, né? Ando estressado, nossa, por conta do estresse não tenho dormido, não tenho comido direito, tenho engordado. E por conta de nós falarmos tanto de estresse, nós temos banalizado os efeitos dele sobre o nosso organismo. Alguém que está numa rotina de trabalho muito intensa também pode ser levado a uma ideação suicida. O estresse, por exemplo, ele leva a um aumento da inflamação do sistema nervoso central. E de uma forma muito simples, quando a gente fala de inflamação do sistema nervoso central, nós estamos falando de uma cascata de eventos neste cérebro que vão culminar numa morte não programada dos neurônios. E pensa então um cérebro que precisa dessa quantidade de neurônios comunicando entre si, liberando as substâncias que são necessárias para a nossa saúde emocional e física, e agora eu começo a perder esses neurônios. Ele não somente morre esse neurônio, como ele provoca a morte de outros ou defeito em outros. Estou simplificando a história. Sim. Com isto, então, você pode ter um cérebro que não se reconhece. Você fala assim, puxa vida, na semana passada eu nesta situação, eu tiraria de letra. E hoje eu não consigo levantar da cama. Quando eu penso que eu tenho que enfrentar isso de novo. Então você tem uma alteração cerebral, a química modificou. Quando nós falamos de ideação suicida, para a maioria destes pacientes, porque nós já consideramos pacientes, eles precisam de uma intervenção medicamentosa ou uma intervenção de alguém que de fato vai parar aquele pensamento. Recentemente, conversando com uma pessoa, ela falou assim, olha, estou na companhia de alguém que falou que vai pegar o carro e vai sair e vai acabar com a própria vida. O que eu faço? Você fala assim, você não deixa ela entrar no carro. Você não deixa entrar. Ela não pode ter o direito desse momento de decidir pela própria vida, porque ela não tem condições. Ela não está numa situação que ela pode tomar as melhores decisões para si mesma, então a gente impede. Mas eu vou impedir um adulto, sim, da mesma forma que eu impeço a minha filha de 4 anos de pular de uma altura que eu sei que ela não dá conta. Então a gente intervém. Então essa intervenção para quem tem um pensamento suicida muitas vezes pode ser a medicação, uma intervenção psicoterapêutica, um acompanhante terapêutico que pode ser você.
Você que tem um parente, pode ser um filho, um esposo, um amigo, que tem uma ideação suicida que você já identificou, já conversou com ele, você pode ser o acompanhante terapêutico dele. O que é um acompanhante terapêutico? É aquele que vai perguntar como está, é aquele que vai ajudar a resolver os problemas. Não tenho forças para procurar ajuda, então você vai ajudar essa pessoa. Se possível, ir com ela numa consulta, porque hoje nós percebemos que estes acompanhantes terapêuticos têm uma influência muito grande sobre esta pessoa que está sofrendo. E você pode dizer assim, nossa, eu não tenho condições de fazer isso. Eu não sei como lidar com alguém que está em tão grande desespero. Mas todos nós temos a sensibilidade de saber que sofrer não é bom. E se tem alguém sofrendo, eu posso de alguma forma ajudar essa pessoa. E uma das formas de ajudar é o que você está pensando. Se a pessoa não consegue te falar, você pode falar assim, você já pensou em tirar a própria vida? Se a pessoa disser assim, eu tenho medo de falar isso, eu tenho vergonha, fala assim, você precisa conversar para que você consiga começar a resolver o problema. Então, uma pessoa ela precisa ter a abertura para falar sobre os próprios sentimentos, porque falar que tem vontade de morrer traz muita vergonha e muita angústia. Mas encontrar um coração que consiga compreender sem julgar, muitas vezes o que nós erramos, o lugar em que nós erramos é quando nós queremos dar a resposta. E nós queremos dar o veredicto ou dizer a resposta que precisa ser dada, impedir a partir do conhecimento X ou Y. Muitas vezes o que vai salvar é o ombro amigo, né? Sem dúvida. Segura aqui na minha mão, eu estou contigo. Não sei te responder, não sei te explicar, mas eu quero te dizer que eu estou contigo, para o que der e vier. Essa é uma das estratégias terapêuticas mais importantes. Quando alguém chegar até você e dizer assim, quero tirar a minha vida, porque o meu namorado terminou comigo. Você vai só dizer assim, me conte quais são os seus sentimentos, você quer falar? E é exatamente isso, você não tem fórmula para resolver. Nunca diga assim, puxa, isso é bobagem. Isso é bobagem. Olha, eu já terminei um relacionamento e mesmo assim não tirei a vida. Você não é exemplo para nada. Exato. A dificuldade que o outro está enfrentando não é uma bobagem, não é algo fácil de resolver. Valorize no aspecto de dizer assim, puxa, eu não consigo imaginar qual é a intensidade da sua dor, mas eu quero dizer para você que eu estou aqui para o que você precisar. Nem que seja ficar só sentada do seu lado para você saber que você não está sozinha ou sozinho. Porque nós não temos fórmula mesmo. Nós não sentimos a dor do outro. A gente pode ter uma pálida ideia, mas nós não sabemos o que significa para o outro aquela experiência. Exatamente. E não é o psiquiatra, não é o psicólogo, é o amigo, é o parente, você está envolvido afetivamente, emocionalmente, mas então use desse afeto, use desse amor para salvar, né? E deixe o trabalho do psiquiatra para o psiquiatra, do psicólogo com o psicólogo, ouça, aprenda, seja orientado por eles, sejam orientados pelo conhecimento que lhes é oferecido, mas em termos de tratamento, o melhor que você pode fazer é exatamente isso. Dá a mão, não julga, não condena, não dá resposta pronta, fica junto, para a gente evitar males piores do que acrescentar o sentimento de abandono que muitas vezes o indivíduo está sentindo. Para que eu sirvo na vida? Claro que este acolhimento, ele não para no mesmo ponto que a pessoa está parada no caminho, que é não o de vítima, né? Não quero colocar esta palavra para quem está com sofrimento, mas naquele lugar assim, olha, não tem nada para fazer mesmo, só vou sentar com você e chorar, né? É trazer a pessoa à memória do que ela já conseguiu no passado. Se alguém que você conhece fala assim, puxa, amiga, o que você está me contando de fato é uma situação muito triste, você está com muita dificuldade para lidar com isso, mas eu já te vi vencer. Você é capaz. Talvez neste momento você não esteja enxergando. Você quer que eu te lembre das coisas que você já foi capaz de fazer? Dos desafios que você já venceu na vida? Você quer que eu te lembre disso? Então, eu acho que é este acolher, mas sem continuar deixando a pessoa neste lugar de que para mim não sobrou nada. Para não dar a ideia de que assim, vamos morrer juntos aqui agora. Vamos morrer, porque de fato o seu sofrimento deve ser muito importante. Certíssimo, bem lembrado. Nós estamos conversando com a doutora Rosana Alves e a temática tem a ver com muito do que temos visto, ouvido falar a respeito de pessoas em grande sofrimento e pondo fim à própria vida. Como está você? Como estão os seus sentimentos? Como estão as suas emoções?
E as pessoas que estão à sua volta estão saudáveis? O que você tem feito para contribuir com a vida do outro? Ou tem enfrentado alguma situação desse tipo em casa, com parentes, com amigos próximos? O que você tem vivido e como tem sido essa experiência para você? Compartilha com a gente. Fala do que você sente também neste momento, fala das suas dores. Pode falar com a gente na nossa página no facebook.com/consultoriodefamilia.nt. Estamos também no Instagram ou você pode mandar e-mail para a gente. Enfim, fique à vontade. Aproveitamos também para te oferecer a revista Entre Família. Nós temos uma revista aqui que temos mandado para muita gente, milhares de pessoas já receberam a revista Entre Família. E um dos temas presentes aqui nessa revista é justamente sobre as emoções. Nós precisamos cuidar dos pensamentos negativos, das emoções tóxicas, daquilo que inflama nossa alma, nossa mente e que com a informação, com o conhecimento, você pode fazer muita mudança na sua vida, grandes mudanças podem acontecer. Então, faz o seguinte, pega o telefone, manda uma mensagem para a gente por WhatsApp. É facinho, 12 98100 1615, 98100 1615. Ou pode, se preferir, ligar para uma das nossas atendentes, 2127 3121. DDD é 12, aparece aí no seu vídeo. Anota e depois entre em contato com a gente e diz: eu quero a revista Entre Família, que é oferecido no programa Consultório de Família. E aqui tem muita coisa boa para você aprender, praticar e viver melhor em família, a começar com a convivência com o seu próprio coração, com a sua própria experiência humana. Porque muitas vezes os nós estão aqui dentro da gente. Se a gente arruma a casinha aqui dentro, desata os nós, fica mais fácil de a gente lidar com quem também precisa de nós à volta, né? Sem dúvida, porque se nós não podemos oferecer para o outro aquilo que a gente não tem, né? Então, se eu quero oferecer para o outro consolo, não que eu esteja numa situação ideal, mas se eu conseguir continuar cuidar de mim, eu estarei com certeza com melhores condições de cuidar do outro. Rosana, quando te perguntei, você nos respondeu sobre a química, alterações químicas, neuronais que acontecem no cérebro do indivíduo. Aliás, nós estamos sempre nesse movimento, né? Eu estou aqui conversando com você agora e você fazendo o seu trabalho aqui comigo. E está acontecendo algo químico aqui dentro da gente e nós não temos noção disso tudo, senão uma estudiosa cientista como você. Mas nos fala mais sobre isso. Como é que eu ajudo a minha boa química? Como é que eu ajudo o meu cérebro a viver? Isso é interessante. Quando nós falamos de cérebro, né, e as pessoas querem dicas para terem esse cérebro melhor, elas falam assim: puxa, será que tem uma pílula mágica, o que eu posso fazer de tão incrível para mudar tudo isso? Nós vamos sempre insistir naquilo que é básico e que vai te fazer bem, seja perifericamente em todo o corpo ou mesmo centralmente, que é o cérebro. Então, dormir bem é indispensável. Você sabe que eu gosto de falar desse tema. Porque quando eu durmo bem, por exemplo, além de eu diminuir o estresse, porque quando eu estou com o estresse elevado, isso significa que eu tenho aumentado o cortisol. O cortisol, eu só consigo diminuir os níveis do cortisol para os níveis ideais se eu dormir. Se eu não dormir, os níveis de cortisol ficam elevados porque eu não consigo produzir a melatonina nos níveis que são necessários para que eu possa equilibrar o meu organismo e eu não tenha esses picos de estresse que tem acometido as pessoas. Subiu o cortisol. Como é que meu corpo sente que o cortisol subiu? Você pode ter vários sintomas. Por exemplo, você pode ter um enrijecimento muscular, porque o cortisol ele dá a tonicidade muscular. Essa capacidade de andar, de levantar pela manhã, de fazer as atividades, é porque a gente está com cortisol altíssimo pela manhã e é necessário. Só que vai chegando no final do dia, eu naturalmente tenho que sentir a minha musculatura ir relaxando. É aquela preguiça do final do dia, porque está chegando a hora de dormir. Se eu chego à noite, eu ainda estou tensa, como se estivesse no início do dia, na atividade, e você coloca a mão aqui no ombro, aí chega, tá doendo? Se alguém chega aqui por trás e aperta e você sente dor, isso é um dos sinais de que você está vivendo numa rotina extremamente estressante. Você está com os níveis de cortisol altíssimos. Vai começar a atrapalhar o seu sono, o seu metabolismo. Algumas pessoas têm até alteração de tireoide por conta do cortisol aumentado. E aí você aumenta o cortisol, você mexeu com tireoide e você aumenta o peso. Já encontrou com aquelas pessoas que dizem assim: olha, eu não sei o que está acontecendo comigo. Tenho comido até menos por conta dessa rotina tão intensa, só que eu estou ganhando peso.
O cortisol faz a gente ganhar peso. Então, começou a ganhar peso, o cabelo caiu, a pele está mais ressecada, os níveis de alergia, os acessos alérgicos, né, rinite, tudo isso, gripes constantes, são sinais de alergia também, de estresse também. Porque quando você aumenta o cortisol, você, por exemplo, diminui o seu sistema imunológico. E quando você começa a mexer num sistema, você mexe em todos. E aí, por exemplo, com cortisol elevado, você tem mais dificuldade para pegar no sono. Quando você tem uma dificuldade para dormir, você vai ter, por exemplo, você pode aumentar os seus pensamentos suicidas. Por quê? Porque quando você não dorme direito, você vai mexer com a memória. Quando você mexe com a memória, você vai ter facilidade de memorizar mais palavras negativas do que positivas. E quando você memoriza mais as negativas do que as positivas, quando você já está estressado, você vai lembrar mais do que das negativas do que das positivas. Então isso vai aumentando o sentimento de menos-valia. E aí você não está dormindo direito, mexeu com o metabolismo, você está comendo demais, você está comendo de menos, olha para a sua imagem corporal, você não gosta disso, vai aumentar a preguiça, com essa aumenta da preguiça no sentido de que assim, não tem um ânimo para fazer as coisas, porque o seu metabolismo, a sua forma de funcionar está diferente. Com isso acontecendo, você tem menos pique para fazer exercício físico. Você não fez exercício físico, você diminuiu a liberação de dopamina e endorfina, diminui prazer. Diminui o prazer, todo esse pensamento negativo que veio da memória, que já foi afetada pela privação de sono e pelo aumento do cortisol, te traz um ambiente mais propício para pensamentos suicidas. Rapidamente, só uma parte de todo o cenário. Por isso que a gente tem que cuidar do todo. E as pessoas acham que existe uma fórmula mágica. Não. É fazer aquilo que nós sabemos que temos que fazer. Exercício físico, a gente tem que ter hora para dormir, hora para acordar, tem que comer direito e a gente tem que encontrar prazer nas coisas que a gente faz, inclusive ajudar o outro, porque uma vida ensimesmada faz com que a gente diminua, inclusive, dopamina no cérebro. Nós temos alguns prazeres que são básicos para o cérebro. Dá tempo de falar disso agora? Depois do intervalo. Ufa, me tira o fôlego. Até já.